Bom dia, meus queridos. Iniciando aí uma aula de religião, no segundo momento, nosso livro, falando sobre os valores essenciais para a valorização do outro. Alteridade é essa a palavra. Vamos entender o significado no decorrer da aula. Bom, vocês já devem ter percebido que viver no mundo significa se relacionar com o outro, né? Onde quer que vamos, encontramos pessoas diferentes de nós, com outros valores, outras histórias e opiniões diferentes. E algumas vezes esses valores nos desagradam, mas se pensarmos bem, estamos inseridos em uma relação de mútua dependência. Dependemos uns dos outros, né? Todos dependem de todos. Esse diálogo 6, a gente vai ver mais sobre a convivência. O que a convivência exige? Ela exige respeito e tolerância. A liberdade de expressão e de culto são asseguradas aí pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, cada um é livre para crer e manifestar a religião como quiser, contando com respeito ao próximo, que é de fundamental importância. Como vocês veem aí na imagem de abertura, temos uma mulher que provavelmente é uma muçulmana e a outra que provavelmente é uma católica. Religiões diferentes, mas que devem conviver e respeitar a opinião do outro. Iremos falar sobre alteridade e altruísmo. O que significa? Bom, a partir do momento em que chegamos ao mundo, nós nos relacionamos com o outro, na família, nas salas de aulas, no trabalho, na cidade. Duas palavras aí são muito importantes para esse convívio, que é alteridade e altruísmo. Ambas têm o radical alter, né? Se inicia-se aí com o radical alter, proveniente do latim, que significa outro. Alter, no latim, significa outro. Alteridade significa a capacidade de construir situações, qualidades e objetivos por meio da relação com o outro. Ou seja, a capacidade de conviver com as diferenças de opinião, credo e visão de mundo, estabelecendo aí uma relação positiva com o semelhante. O altruísmo, por sua vez, é a habilidade de o ser humano cuidar do outro de forma espontânea e desinteressada, sem esperar recompensas por essas ações. Isso é altruísmo, ou seja, o que é altruísmo? Cuidar do outro sem querer nada em troca. E o que é alteridade? A alteridade é a capacidade de construir situações, de conviver com a diferença, sem querer impor a sua opinião sobre a do outro, né? Bom, altruísmo é o valor diretamente oposto ao vício do egoísmo, né? Uma pessoa que é altruísta, ela não tem como ser egoísta. Ela não tem como ligar só para ela, porque o altruísmo é o cuidar do outro. Então, ela não é uma pessoa egoísta. O que é necessário aí para cultivar esses dois valores? Para ter tanto a alteridade como o altruísmo. Para aprender a conviver com as diferenças, que é a alteridade, e altruísmo é aprender a cuidar do outro, né? Sem recompensa, sem querer nada em troca. Em que ocasiões podemos perceber a dificuldade de lidar com a alteridade, com a opinião do outro? Quais são os exemplos de ações altruístas? Bom, observando à nossa volta, vemos com facilidade um mundo aí marcado pelo individualismo, pela violência, por sérios conflitos, por racismo e intransigências, né, religiosas. Pessoas que querem que sua religião seja melhor que a do outro. Por fanatismo também e sinais de intolerância. Assim, diante dessas situações, aprender a viver junto, ou seja, a conviver com o outro, é uma espécie de remédio contra tantos outros males gerados aí pela humanidade. A convivência é um dos fatores essenciais para a felicidade e o bem-estar, a saúde do ser humano.
Saber conviver é um sinal de maturidade, de harmonia. Mostrar que a pessoa é capaz de amar-se, valorizar-se, aceitar-se do jeito que é, bem como de compreender, valorizar e tolerar os outros como eles são, né? Construindo assim a amizade, a solidariedade. A convivência, ela faz parte da essência humana. É uma necessidade básica para a realização pessoal. Fomos criados para nos respeitar, para respeitar um ao outro. Mais do que viver, nós convivemos uns com os outros. Convivemos com famílias, amigos, vizinhos e de forma decisiva nossa existência, positiva ou negativamente, né? Depende de cada um, de como cada um convive com o seu próximo. A escola é como um canteiro onde a gente cultiva as sementes da convivência, da amizade. Entretanto, não há convivência sem o compartilhamento. Se não formos capazes de compartilhar, dificilmente poderemos conviver. Pessoas egocêntricas, egoístas, narcisistas, que se fecham em si mesmas, complica muito mais ainda a convivência com o outro, já que essa atitude aí sempre é de domínio, né? Exploração, de abuso, não respeita o próximo, não respeita a opinião do outro, né? Não preciso concordar com o que você diz, mas é necessário, é obrigatório que eu aprenda a respeitar a sua opinião. O respeito, ele está na base da convivência. Respeitar o outro significa reconhecer o seu valor e aceitá-lo com suas qualidades e limitações. Ninguém é igual a ninguém, nós somos singulares. Nas diferenças somos iguais. Na igualdade somos todos diferentes. O respeito, ele está no meio e é o que sustenta a convivência humana no planeta Terra. Se você não aprende a conviver com a diferença, a aceitar opiniões diferentes das suas, provavelmente você não será um ser humano feliz, né? Cuidar da comunidade e da vida com compreensão, compaixão e amor. Esse é o espírito. Espírito de tolerância, né? Para a convivência saudável e edificante, desenvolver o espírito de tolerância é uma missão especial. Tolerância é um dos valores essenciais que pode ser definido aí como aceitação. Tolerar é o mesmo que aceitar. Né? Aceitar a opinião, aceitar a diferença em todos os âmbitos possíveis. É a capacidade de saber escutar e aceitar os outros, valorizando as diferentes maneiras de entender a vida ou de se posicionar diante dela. Isso é o nosso assunto de hoje, sobre alteridade e altruísmo. Lembrando aí, a alteridade é a capacidade de conviver com a diferença e altruísmo é eu ajudar o outro sem recompensa, né? Então eu quero que vocês respondam aí para mim a página 58 e 59. Lembrando que abaixo do exercício tem um texto para reflexão, que é o título O Grande Sábio. Eu quero que vocês façam a leitura desse texto e também respondam com base nele as atividades da página 61. Bom, gente, a nossa aula de hoje fica por aqui. Que tenham bons estudos, que fiquem essas imagens aí lindas para vocês sobre o que é conviver, né? Que é respeitar as diferenças acima de tudo, que somos diferentes, ninguém é obrigado a ser igual a ninguém, né? E lembrando que ao longo da história, em diversos tempos e lugares, houve vários conflitos por conta disso aí, por conta da aceitação, principalmente pela parte religiosa, né? O mundo viveu e ainda vive essa grande luta aí para aceitação, para tolerância religiosa. Fiquem com Deus e até a próxima aula.